Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagado Historiador e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre se os romanos criavam religiões, se eles tinham esse hábito de criar religiões, né? Então, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na página inicial do canal você encontra o meu Instagram, caso queira me seguir, Sagado Historiador, para pegar meu telefone. E vamos a mais este vídeo. Essencialmente, existem algumas pessoas que vão defender ou acreditam que o cristianismo foi uma criação do Império Romano. E eu acho essa afirmativa um pouco estranha. Por que ela é estranha? Ela é estranha essencialmente porque não era a prática dos romanos criar uma religião. Como eu gravei no vídeo anterior, os romanos eles eram muito simples na sua religião. Eles tinham uma religião familiar, né? Se você for estudar o livro, já tem vídeo meu falando sobre esse livro, A Cidade Antiga de Fúcio de Coulanges. Ele trabalha muito bem a religião romana, greco-romana, né, dos gregos e dos romanos. E você vai ver que a religião romana ela é sempre muito simples. O romano ele não se preocupava. E ele tinha muita capacidade de absorção. Então, deuses gregos, deuses egípcios, deuses persas, eles encontraram seguidores em Roma. Por que isso acontecia? Porque o romano, com o passar das suas conquistas, e olha só, preste muita bem atenção nisso. O romano inicial ele era um cara muito simplório, ele era um cara muito simples, um cara agrário, alguém da roça, literalmente isso, alguém da roça. Só que por questões territoriais ele teve que começar a batalhar com alguns vizinhos, comprar algumas guerras que não eram deles e tal. E com isso eles foram ganhando respeito, né, notoriedade, a ponto de que eles passaram a se tornar mais expansivos, como é o caso a partir de Lúculo. Né? Lúculo foi o cara que veio antes de Pompeu, César e Crasso. Né? Para quem não sabe, Crasso foi o cara que venceu Espartaco, tá? Crasso venceu Espartaco. Pompeu se tornou general romano no lugar de Lúculo na guerra contra os persas ali que começa a trazer conquistas de ouro da Ásia, né, da Ásia helenística. E César não preciso nem comentar, né, conquistador da Gália, que depois no período de Otaviano se tornaria a grande fonte de ouro do Império Romano. Né? Então, o Lúculo ele vem antes disso. Lúculo, a partir de Lúculo, até então os romanos eles sempre lutaram guerras dentro dos seus territórios ali. Então, os romanos lutaram com os sabinos, com os latinos, com os etruscos, e eles foram conquistando depois com os gregos, e aí foi indo para um canto, indo para o outro. Mas é a partir de Lúculo que Roma começa a se preocupar e ter uma postura expansiva na sua política. Só que com isso, os romanos começam a trazer para sua cidade algumas pessoas de fora, escravos. Com isso, pessoas religiosas, com religião, trabalhadores, né? Então, você tem não só pessoas pobres, burras, eles trazem a nata da filosofia, professores de grego, professores de filosofia, professores de religião, só para contextualizar um pouquinho. E isso adentra em Roma. Então, quando Júlio César pisa no Egito, se casa e tem filho com a Cleópatra, ele leva escravos egípcios para Roma. Quando Júlio César estava na Gália, conquistando a Gália, ele traz escravos da Gália. Tanto que um deles se torna, posteriormente, alguém muito importante dentro do Império Romano. Então, assim, essa capacidade de trazer pessoas para Roma, de culminar essas pessoas em Roma, faz com que haja uma grande mistura de povos e de crenças. E ali, então, em Roma, você tinha de tudo. Era o point, era onde tudo acontecia, onde todo mundo estava sabendo de tudo. Era Roma. Então, o que acontece? Eles tinham essa capacidade de grande absorção. Então, eles não tinham a necessidade de criar uma religião deles. Fora que eles tinham o hábito de fazer uma comparação. Então, você tem o Zeus. Eles comparavam Zeus não com Marte, mas com Júpiter. Eles tinham o deus Júpiter. Olham para Zeus e falam, não, tem muitas características parecidas. Então, o que era Zeus para os gregos, os romanos eles absorvem como Júpiter. Júpiter, na verdade, era o deus deles que absorve essas coisas de Zeus. Entendeu? Você tinha lá
A deusa Afrodite ela é absorvida por uma outra deusa, Vênus. Então, o deus da guerra, Ares, Marte, que a gente tem o campo de Marte, né? Deus da guerra. Então, eles vão absorvendo. Ísis, Osíris vão sendo absorvidos. Né? Então, esses deuses de outras religiões, eles vão sendo absorvidos pelos romanos. Mas os romanos, eles não tinham a prática de, nossa, vou criar aqui agora uma religião. Vou abrir um templo aqui. Eles não tinham essa prática. Eles tinham a prática de absorver religiões, porque eles não estavam nem aí. Quando a gente olha para a religião romana, quem leu o livro Cidade Antiga de Fusto e Cullanges, que eu acho que é a base mais interessante, mais fácil para leitura, e um livro super barato, A Cidade Antiga de Fusto e Cullanges, ele comenta isso, né? Que os romanos eles absorviam as religiões e bola para frente. Então eles não tinham essa necessidade de criar uma religião. Não tinham. Eles absorviam a religião. O cristianismo é uma religião de fora. Mitraísmo era uma religião de fora, que era uma religião persa. Né? O culto a Ísis, a Osíris, também teve espaço dentro de Roma. Então eles absorviam sem problema nenhum. Né? Mas falar assim, criar uma religião nova, um Deus novo, isso aqui, eles tinham muita dificuldade. Tinham muita dificuldade. Por quê? Porque também não havia necessidade para isso. O que eles queriam, eles conquistavam na base da espada. Voltando aqui. No livro Cidade Antiga, Fusto de Cullanges, ele fala sobre a simplicidade romana, da religião romana, que era adorar os seus antepassados, através dos lares. Né? Tinha o fogo familiar, né, que é chamado de lar, que era um fogo, que não se apagava e que ele tinha que ser mantido pelo dono, né, pelo patrono, né, que passava a religião o culto de família de pai para filho, né, e não para qualquer filho, mas sim para o primogênito. Então, do pai para filho e do filho para o filho, e assim se seguia a religião. Então ela se mantinha muito simples. Agora, cultos públicos só vai acontecer com um Otaviano. Otaviano Augusto, né, que é sobrinho de Júlio César. Então ele que começa a fazer uma questão cultica, acho que maior, né, mais expressiva. Isso é comentado no Guglielmo Ferreiro, é comentado no Cidade Antiga, é comentado no livro... deixa eu achar o livro aqui, o nome dos 3 livros ali. Roma e seu Império, né, as grandes civilizações da humanidade. Então, todos esses livros que eu estou mencionando, eles fazem essas observações. E de maneira mais simplória. Então, o que acontece? A pessoa diz assim, não, porque os romanos nesse momento aqui, eles criaram essa religião, porque o cristianismo passa a ser criado por um determinado... Não faz sentido com o modus operandi e com a lógica romana. Não faz sentido. Por quê? Se você olhar para o cristianismo, ela era uma religião que ela se opunha ao próprio paganismo. Ué, se os romanos iam criar uma religião, por que eles não criariam uma religião que condiz com a sua política? Não, eles criaram uma religião que destruiu. Se você ler Gibbons, se você observar no último capítulo de Cidade Antiga, fala exatamente sobre isso, que o cristianismo destruiu a Cidade Antiga. Porque você teve um novo modelo político. Né? Então, não faz sentido os caras criarem a religião que ela mesma vai destruir o império por dentro. Não era mais fácil eles criar uma religião que mantenha, que foi o que aconteceu com Augusto. Augusto ele pega e tenta reacender o antigo culto, né? Um culto que era feito por tribos menores, só que agora era um grande império, então precisava ser algo mais organizado, algo estatizado. E aí ele pega coisas que foi absorvida do império da Ásia, disso, do Egito e tal, e culmina no imperador. Que aí você tem a criação do livro A Eneida, né? A Eneida de Virgílio é escrita. São muitos detalhes que quando a gente lê a história do Império Romano, não faz sentido com a afirmativa. Foram os romanos que criaram o cristianismo, ou que eles criaram alguma religião. Eles não criaram nenhuma religião. Eu não estou falando aqui do ponto de vista de cristão, de religioso. Estou falando do ponto de vista histórico. Se você for na história, for no relato histórico, você não vai encontrar isso. É isso. E outra, eles eram um povo militar, guerreiro, não estava nem aí com religião. Religião para eles era algo... Não era algo que os marcava assim como os egípcios, os hindus. Não era algo que marcava. O que marcava os romanos era a formação do seu exército, a sua maneira de levar as coisas, né? A sua, vamos dizer assim, simplicidade. É isso aí. Gostou do vídeo? Tamo junto. Só comentar aqui e bora para outro.